Olá, que bom que você chegou até aqui. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe, comente, ajude-nos a divulgar mais esse estudo que nós viemos fazendo, esse estudo que achamos interessante, compartilhar com vocês e espero que você também goste de compartilhar com seus amigos, com suas amigas. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Intuição. Porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Espíritos Santos são aquele grupo de espíritos santificados, autorizados a falar em nome da justiça divina, em nome do Altíssimo. Logicamente que nós todos vamos entender, cada denominação religiosa vai entender de um jeito. Nem todos vão entender da mesma forma. Mas a doutrina espírita nos esclarece que existe hierarquia nos mundos espirituais e, de acordo com o médium, com a sua função, com a sua atividade, tudo vai se somando, tudo vai acontecendo para que, no final, todos estejam da melhor forma possível, estando integrado no entendimento das forças do amor. E quando aqui Pedro fala que estavam inspirados, ele já deixa duas mediunidades. A mediunidade da inspiração é quando a pessoa vai falando, inspirada, ela não percebe que ela está sob a ação de um espírito, ela vai produzindo aquela fala ou vai escrevendo sem perceber muito, está num estado assim meio de êxtase. E a intuição é aquele pensamento que vem, né, com tipo um diálogo mental, que você sabe que não é seu. Porque você não obtém informações daquele nível em todo momento. Então, alguns momentos você tem informação, outros você não tem. E esses dados são importantes para que a gente possa compreender a justiça divina, compreender a misericórdia divina. E a gente já viu aqui no 141, e agora esse aqui, que é o 156, que também fala sobre mediunidade. Ou seja, nós temos vários estudos, várias informações que mostram-nos a mediunidade, como ela é, de que forma que ela existe e como nós podemos interagir com ela. Todos os homens participam dos poderes da intuição no divino tabernáculo da consciência e todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido no domínio da elevação espiritual. Para que nós tenhamos uma boa intuição dos espíritos bons, dos espíritos superiores, temos que nos elevar espiritualmente. E o que o apóstolo diz aqui? Homens santos de Deus. Então, aquelas pessoas que já se elevaram espiritualmente, que têm um compromisso já assumido no plano espiritual de passar as mensagens do bem, as mensagens da luz. Então, a coerência nas mensagens. O valor das mensagens estão diretamente relacionados à sua coerência. E essa coerência nós precisamos entender, desenvolver, segundo os nossos estudos, a nossa compreensão da justiça divina. Por isso, no domínio da elevação espiritual, cada um na sua possibilidade traz a informação compatível com o que ele tem interiormente. Não são fundamentalmente necessárias as grandes manifestações fenomênicas da mediunidade para que se estabeleçam movimentos de intercâmbio entre os planos visível e invisível. Para que estabeleça-se essa intercomunicação, para que tenhamos essa intercomunicação, faz necessário, então, trabalharmos mais os nossos conceitos, trabalharmos mais as nossas possibilidades. A manifestação mediúnica de psicografia, de psicofonia, ela é um movimento mais intenso, mas não é necessário que tenha esse movimento intenso para termos a mediunidade, nos mais variados níveis, observando que são comunicações de intercâmbio entre o plano visível e invisível. Todas as noções que dignificam a vida humana vieram da esfera superior. E essas ideias nobilitantes não se produziram por vontade de homem algum, porque os raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinam para a materialidade em seu arraigado egoísmo.
Então, tudo aquilo que vai dignificar a vida humana, elevar o ser humano, mostrar ao ser humano caminhos redentores, elas devem ser compreendidas, devem ser entendidas como mensagens do Altíssimo. E todos nós vamos então começar a fazer os nossos discernimentos, vamos começar a fazer os nossos aprimoramentos íntimos, para termos essa inspiração superior. E lembrando que o Emmanuel traz aqui para a gente que é muito importante. Tudo que é realmente superior e sublime vem de esferas superiores e sublimes. Porque nós aqui na Terra sempre procuramos a materialidade e o egoísmo. Esses dois andam de mãos juntas, andam de mãos dadas e nós vamos vivenciando essas situações até que a gente possa então se equilibrar, se organizar para termos melhores condições de trabalharmos intimamente pela essa melhoria, por esse aperfeiçoamento. A revelação divina, significando o que a humanidade possui de melhor, é a cooperação da espiritualidade sublime, trazidas às Escrituras pelos colaboradores de Jesus, através da exemplificação dos atos e das palavras dos homens retos que, a golpes de esforço próprio, quebram o círculo de vulgaridades que os rodeia, tornando-se instrumento de renovação necessária. Todos nós estamos aqui na Terra aprendendo. E todos nós temos esse aprendizado a passar, o aprendizado a fluir, e dentro de todos esses aprendizados nós temos a necessidade de nos aprimorar perante a justiça divina. Trabalhemos, pois, por esse aprimoramento, por essa melhoria e por nos estarmos cada vez mais voltados para as bênçãos de Deus, para as bênçãos do amor. E assim, agindo com responsabilidade e respeito perante uns aos outros, vamos nos melhorando. Mas para que nós nos melhoremos ainda mais, a misericórdia divina permite que venha de tempos em tempos aqui na Terra espíritos sublimes, que trazem para nós as mensagens de amor, de solidariedade, de compaixão e de respeito, para que possamos aprender a respeitar e compreender as leis divinas sobre o mais amplo aspecto. Façamos, pois, por onde nos melhorarmos, por onde caminharmos para a luz, por onde aprimorarmos nossos espíritos na redenção de nossa alma. A faculdade intuitiva é instituição universal através de seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta, em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais. Colaboração essa que se verifica sempre, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. A intuição é o mecanismo que Deus tem de nos ajudar anonimamente. Ou seja, através do mecanismo da intuição, grupos de espíritos nos intuem, nos direcionam por mais variados caminhos, do bem ou do mal, porque temos o livre-arbítrio e temos que ter sempre o sentimento de vigilância no nosso caminhar. Certa vez, as pessoas falavam de intuição e eu queria uma definição para intuição e nunca conseguia achar. Eu queria achar o que era intuição, as pessoas você tem muita intuição, mas o que é intuição? Eu não sabia, então eu ficava meio perdido. E certa vez, numa aula de evangelização, um menino, ele era afrodescendente, mas assim, chegava a brilhar. E um rosto muito bonito, uma expressão facial muito agradável e um brilho no olhar incrível. E ali naquele estudo da evangelização, e ele sempre tinha ele era diferente. Ele sentava na sala com aquela postura. Os outros queriam fazer bagunça, lá ele brincava também, mas ele tinha uma postura diferenciada. Então perguntamos para ele, para as crianças, o que era a intuição. Ele olha para a gente assim e fala assim: intuição é o coração falando para o cérebro. É a mais perfeita definição de intuição que eu já vi. Então, quando nós melhoramos o nosso sentimento, ao ponto de captarmos a mensagem divina, essa mensagem vem para nós. As intuições vão vir cada vez mais claras, mais sublimadas, à medida que a gente vai melhorando os nossos sentimentos. Por isso, o Emmanuel traz para a gente aqui que contribuição no meio religioso para que nós aprimoremos mais. A intuição traz aprimoramento filosófico para que a gente conquiste mais. Traz
no meio artístico e científico, contribuições na arte para a produção do belo, do edificante, daquilo que leva as pessoas a refletirem e a pensar. Ah, mas tem coisas ruins. Nós estamos na Terra. Na parte científica, a mesma coisa. Sempre a contribuição superior para que nós possamos trilhar por caminhos diferenciados, caminhos que nos melhorem e que nos amplie a possibilidade de fazermos da melhor forma possível os trabalhos que precisamos. Com isso, aqui já temos um conjunto de condições, um conjunto de informações para nós definirmos a intuição como aquele mecanismo divino que levará o ser humano a fazer-se de si mesmo um mensageiro do bem ou alguém que se perde nos labirintos das inconsequências. Depende de cada um de nós. Depende da postura de cada um seguir por esse ou aquele caminho, por essa ou aquela posição. Mas, acima de tudo, compete-nos sermos cada vez melhores, para podermos sintonizar com a fonte mais pura da intuição, os pensamentos mais puros da espiritualidade, e contribuirmos da melhor forma possível para a humanidade. Entendamos que a intuição está na raiz de todo o progresso humano, mas também, tanto ela como a inspiração estão na raiz de alguns prejuízos que a humanidade toma. Saber seguir a boa intuição, saber seguir os bons sentimentos, aprimorar-se cada vez mais em espírito para sorver a verdade infinita que deve existir em nós. Porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Que cada um de nós possamos falar inspirados pelos bons espíritos e melhorarmos cada vez mais a nossa intuição, a clarearmos cada vez mais para sermos bons produtores do bem. E assim, sob as bênçãos de Jesus, podermos trabalhar cada vez mais indicando o caminho, a verdade que nos conduz à luz da razão e do entendimento. Essa pérola trazida por Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel, nos orienta os caminhos que devemos seguir com mais segurança. No site da Febre Editora se encontra este e muitos outros livros. Deixe o seu like. Muito obrigado pela sua companhia. Que Jesus nos abençoe e nos envolva a todos.